Olá, eu sou Luísa Luzvarg, coordenadora editorial da Politeama, selo voltado para a produção de cinema e audiovisual. Essa nossa edição da seção Politeama se intitula Cinema, Feminismos e Nomadismos na obra de Trinh Minh Ha. Nossos convidados são a pesquisadora e escritora Marina Kostinfuser e os pesquisadores e professores Cecília de Mello e Gustavo Sorans. Marina Kostinfuser é doutora em cinema e estudos de gênero pela University of Sussex, com um projeto de pesquisa orientado por Rosalind Galt e Lizzie Tin. É professora de Teoria e Crítica de Cinema pela Escola de Cinema do IEMA, em São Luís do Maranhão. Passou um ano pesquisando sob orientação da Trinh Minh Ha em Berkeley, onde cursou seu doutorado sanduíche. Sua tese resultou no livro Cinema Nômade Feminista, Os Deslocamentos do Olhar Colonial em Trinh Minh Ha, editado por nós e lançado agora em setembro, em São Paulo, com a presença da cineasta. Cecília Mello é professora livre e docente do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Organizou, dentre outros, os livros Realism and the Audiovisual Media, com a Luciana Gibe, pela Palgrave, em 2009, Realismo Fantasmagórico, pelo Sinusp, e Chinese Film in the 21st Century, Movement Genres Intermedia, com Corey Schultz, pela Routledge. É autora ainda do The Cinema of Jia-Junke, Realism and Memory in Chinese Film, pela Bloomsbury. Gustavo Sorans é professor da Unesp, possui graduação em comunicação pela Unimep, a Metodista de Sorocaba, e mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas e doutorado em multimeios pela Unicamp. Publicou, dentre outros livros, O Cinema de Trinh Minh Ha, Intervalos entre Antropologia, Cinema e Artes Visuais, como resultado da sua pesquisa, e Cinema no Amazonas, de 1960 a 1990, pela Rizoma Audiovisual. Foi ainda organizador do livro Imagens que Falam, Olhares Contemporâneos sobre Cinema, Fotografia e Audiovisual, e Filmar a Amazônia, pela Rizoma Audiovisual. E vamos à rodada de perguntas da sessão de hoje. E pode, por favor, Cecília, me dizer como é que se pronuncia, afinal, o nome dele? Oi, Luísa. Então, pronúncia do chinês sempre é muito difícil. Por mais que eu diga para você, eu também não vou estar pronunciando exatamente como deveria ser, mas é mais ou menos Jiazhengke. Isso em Tchanka. chinês é Jiazhengke, mas em português, aqui no Brasil, a gente pode falar Jiazanque. Muita gente fala Jiazanque, e aí tudo bem também. Então, o Jajangke ou Jiazanque, tá ótimo. Então vamos de fato à rodada de perguntas. Muitíssimo obrigada, Cecília. A primeira pergunta da gente é para Marina, que está aqui com a gente e que é autora, né, de uma obra sobre a Trinh Minh Ha, lançada pela Politeama, e que é o ponto de partida para a discussão de hoje. A minha pergunta para a Marina é: no prefácio que a Rosalind Galt faz sobre a sua pesquisa e que abre o livro, ela afirma que a sua opção por um recorte amplo da obra da Trinh reforça o papel do cinema na construção de imaginários anticoloniais e a importância do trabalho, né, dessa cineasta na crítica ao pensamento eurocêntrico, branco, patriarcal. Você estabelece ainda uma relação dessa obra da Trinh com o terceiro cinema na América Latina e defende que a literatura feminista pós-colonial oferece um novo olhar sobre a exclusão social e de gênero, e propõe, a partir do livro, dessas análises, uma desterritorialização da análise dessa representação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nossa, muito boa essa abertura. Primeiro eu quero agradecer a Luísa Luzwag por acreditar no meu trabalho e ter paciência comigo, porque foi, assim, de fato, foi um parto todo esse processo, né, desde o começo da tese até isso virar um livro, e, enfim, eu quero agradecer a Cecília e o Gustavo por terem colaborado com a orelha e com a apresentação. E a Rosalind, que, assim, por contas de horário, a gente não conseguiu chamar, mas ainda quero fazer alguma live com ela, que a Rosalind Galt é minha orientadora no doutorado, né? Junto com a Trinh Minh Ha, durante o sanduíche, o período do sanduíche, eu tive a ajuda da Trinh Minh Ha,
E na Inglaterra tem duas orientadoras, né? Então a Lizzie Ten é uma realizadora inglesa. Bom, falando sobre a questão de ser, eu não associei a Trin Minha esteticamente com nenhum movimento artístico, e tem um motivo para isso. Eu usei como referência, em algum momento na tese, eu falo sobre o fato de dela ter como referência, a única referência que ela cita é o Jean Rouch. E ela foi educada na França, então, assim, a relação dela, ela tem muita admiração pelo trabalho do Jean Rouch. Mas ela diz que também não foi, assim, é uma inspiração, mas como uma referência, mais longe do que isso, né? O que acontece? Ela se recusa a ser chamada de etnógrafa, se recusa a ser chamada de cineasta experimental, que eu, infelizmente, tive que traí-la e chamá-la assim, de etnógrafa experimental. Mas quando eu vou fazer uma tese, a responsabilidade que você tem quando você vai escrever uma tese sobre a obra de uma pessoa viva é muito mais difícil do que escrever sobre a Hilda Hilst, que já tinha falecido, então eu posso escrever o que eu quiser e aí tudo bem, né? Eu tive um cuidado de respeitar esse entendimento que ela tem de não ser associada com nenhum movimento, mas as referências dela vêm da teoria feminista. E aí, por que o terceiro cinema enquanto referência fílmica? Na verdade, é minha referência, não dela, embora ela cite em algum momento, porque não fui só eu que fiz aproximei o trabalho dela com o movimento do terceiro cinema. Basicamente porque eu queria falar sobre o cinema político que chegou numa outra geração no cinema da Trin. Por quê? Porque a gente passa por um período que o cinema ele vai se politizar, não que não tivessem referências políticas antes, né? O neorrealismo italiano e mesmo a Nouvelle Vague tem algumas referências políticas, mas quando você entra no cinema brasileiro, é o cinema novo. Quando você vai falar na Argentina, é o terceiro cinema. Desde o finalzinho da década de 50, você começa a ter pipocando novos cinemas, né? Em 68, você tem a New Hollywood, que quebra todas as convenções do Código de Reis, né? Que era o código super careta do cinema. Então, basicamente, a ideia de pensar nela como politicamente, através da minha área, que eu sou uma cientista social, eu me entendo muito mais como uma socióloga do cinema do que como uma teórica, né? Então, assim, para mim, esse percurso, eu estou olhando basicamente para a representação dos corpos como uma forma de política, né? Não é todo mundo que na ciência política eles já não gostam disso, né? Colocou o corpo no meio, eles não são muito cartesianos, muito pragmáticos, mas dentro da lógica que a gente tem na sociologia, por exemplo, a gente se aproxima das artes. E eu acho que a expressão de arte ali da Trin Minha, ela é extremamente audaz em relação a esse olhar colonial. Quando eu falo de olhar colonial, você tem, desde a Laura Mulvey, principalmente, né, essa ideia da política do olhar, o the gaze, a theory of the gaze, que é um olhar que, na verdade, a gente pensa como uma mirada, como um olhar invasivo, um olhar escopofílico, que é uma palavra que ela usa, né, fazendo uma analogia com o processo invasivo ginecológico, né, de ser observada lá dentro. A ideia de você ver a intimidade através da fechadura, né? Daquele buraquinho da fechadura, como se você estivesse entrando na casa das pessoas, entrando na intimidade das pessoas. Ela trabalha essa coisa da casa no Naked Spaces Living is Round, que é também um filme etnográfico da Trin Minha, mas esse talvez não seja o jogo com o olhar colonial, mas, na verdade, a ideia de você, de certa forma, mais indireta, porque esse filme, você vai entrando nas casas das pessoas, ela usa muito a referência do Bachelard, que também não vem do cinema, né? Enfim, as referências delas, sim, elas conversam com o cinema, mas elas não estão numa tela, né? Bom, começando um pouco mais sobre por que eu cheguei nesse cinema da Trin, né? Por que escrever sobre a Trin? Por que eu passei, sei lá, quase 8 anos escrevendo sobre a Trin? Basicamente, isso aconteceu porque eu fui Fazendo Gênero. Era a primeira vez que eu fui naquele congresso, que é o maior congresso de estudos de gênero no Brasil. Enfim, naquele ano, acho que 2011, 2010, 2011. Ela abriu o evento, fez uma fala e tal. E aí foi engraçado porque, assim, muitas pessoas que estavam lá só para ver o reitor e as autoridades que estavam lá começaram a sair, né?
porque ela falava de poesia, falava do alto de caminhar, ela tinha um tempo de fala muito diferente do nosso, ela fala devagar, e assim, é quase uma performance a fala dela. E dentro dessa lógica, muitas pessoas que estavam lá naquela pegada mais política, institucional, foram embora. E aí foi ficando tarde, então começou a ir embora também um pessoal que ia pegar ônibus. Mas no final, ela chega em algum lugar, né? Assim, é uma pena para aquelas pessoas que foram embora, porque ela vai entrar na política. Ela vai pensar esse caminhar como um ato político. Só que ela vai chegar lá no final. Aí ela vem bombardeando com relação às madres da Praça de Maio, as mães de Tiananmen Square, não sei se estou pronunciando bem, pois você me corrige. Mas, de todo caso, várias questões políticas que o ato de caminhar passa por aí como em chave feminina. Feminina, eu sempre, quando eu uso a palavra feminina, eu estou falando de mulher, não necessariamente que tenham que ser femininas, né? O feminino vai muito além da mulher, inclusive. Eu fiquei encantada com a fala da Trin Ha. Eu tinha uma comunicação, minha comunicação, por algum motivo, só tinha 2 dias. Então, nesses 2 dias, eu resolvi que nos outros dias, que eu ia ficar uma semana, eu ia só ver o filme dela. Não queria mais assistir mais nada, porque eu já tinha assistido um monte de coisa nesses 2 primeiros dias. Falei, agora eu quero assistir o filme dela. Eu ia lá para assistir os filmes. E, assim, assisti todos, fiquei encantada. Acabei escrevendo um trabalho que era para uma disciplina de estudos de gênero, que a minha orientadora na época, a Carla Garcia, ela me incentivou. Quando ela leu aquele trabalho, eu estava muito inspirada, muito, enfim, coloquei muito meu coração lá dentro. E ela falou, não, vai lá, isso aqui é um projeto de doutorado. Só que eu não queria fazer na PUC, eu não queria fazer... Assim, na USP eu teria que fazer todo aquele processo, porque eu não conhecia o pessoal da ECA, então eu achei, bom, eu vou tentar na Inglaterra, se eu não conseguir, vou tentar na USP, aí eu vou levar mais tempo para começar o processo e tal. Deu certo, fui aprovada em 5 universidades de 6 que eu tentei, obviamente que era meu primeiro lugar, que eu não consegui, a LSE, que é mais competitiva e tal, mas de todo caso, deu certo. Eu tive muita dificuldade na Inglaterra, muita dificuldade, mas também foi um processo de superação de várias barreiras, de várias fronteiras, que o trabalho aborda essa ideia de fronteira, de atravessar a fronteira como um ato político, como as teóricas feministas vão, de certa forma, usar... Bom, a Braidot usa o conceito, né, de nômade do Deleuze do Guattari para pensar nesse fluxo das mulheres, tanto como um fluxo de pensamento, como um fluxo de pessoas, né, que circulam pelo mapa, que imigrantes, refugiados. Então, eu aproximei pela crítica feminista ao conceito de nomadismo do Deleuze do Guattari. O conceito é brilhante, só que quando ele vai fazer uma metáfora do nomadismo, ele tem que lembrar que ele vem de um contexto branco, burguês, francês, com passaporte legal, que todo mundo te trata bem quando você chega com aquele passaporte. E que, infelizmente, a vida dos nômades não é essa. E aí você tem, desde a Karen Kaplan, que vai concordar, e discordar, ela é um pouco mais dura nas críticas. Você tem a Rose Braidotti, que vai dizer, tudo bem, ele realmente teria que melhorar esse conceito, colocar mais, ela coloca embodied and embedded, que é corporificado, situado, né, contextualizado. É isso que ela está dizendo. A Braidotti vai ser a principal referência, a Braidotti e a Ian Zaldúa, que eu não era para ser, e de repente eu me apaixonei por ela. Quando eu estava em Berkeley, eu fui conhecer o trabalho dela, que nem a gente tem, né? Ela usou uma referência não brasileira, hispânica, né, da América diaspórica. De todo modo, foi um trabalho que eu fui aprendendo, me desenvolvendo, e foi, assim, eu entrego tudo ali. Eu sei que não vai ser desta vez que eu vou acertar a forma de pronunciar o nome do Shankar. Pode corrigir de novo, Cecília, porque agora a É, pergunta é para você. pode falar Shankar, pode falar Gia Zanquet. Jazanque, ficou chique. Isso. Pronto. Então, Cecília, agora você fez uma belíssima apresentação no livro e eu
quero aproveitar para perguntar para você, quando você menciona na sua apresentação, né, a importância do primeiro filme da Trin, o Reassembled, de 82, que por coincidência se encontra em exibição na Bienal das Artes em São Paulo, você menciona a desconstrução da relação sujeito-objeto entre o cineasta do primeiro mundo e o sujeito do terceiro mundo no filme etnográfico tradicional, que a cineasta, a Trin, chama de fale perto, né? Vamos falar perto das mulheres africanas que são retratadas neste filme. Você consegue estabelecer uma conexão entre essa prática cultural, né, que a Trin exerce e o cinema do Dia Junkie, que retrata o confronto entre a tradição e a modernidade, porque ambos estão, de uma certa forma, se referindo à identidade pós-moderna, a um mundo em transformação, apesar de partirem de lugares diferentes de fala, de terem obras bastante diferentes. Então, boa noite, Luísa e Marina, Gustavo e os convidados que estão aqui nos ouvindo. É um prazer estar aqui hoje para conversar com vocês. Eu agradeço muito esse convite e também essa oportunidade. E para mim foi um prazer enorme escrever o prefácio a apresentação, na verdade, do livro da Marina, um livro que eu li com muita alegria e realmente é uma contribuição enorme para os estudos sobre a Trin. Uma das coisas que eu digo, né, nessa apresentação é que eu acho que a Marina ela se propõe realmente a olhar de perto o cinema da Trin e nesse movimento que ela faz, ela se inspira na própria crítica ao método etnográfico que a Trin propõe a partir desse filme, esse seu primeiro filme sobrevivente de 1982. Essa crítica, esse olhar de perto realmente seguia na esteira, né, de um desafio às convenções do filme etnográfico que já vinha sido inaugurado, né, nos anos 60 por cineastas como Jean Rouch, né, que a Marina acaba de mencionar também. Mas na Trin a gente vê que o uso muito criativo da montagem, a fragmentação, as petições, elementos de estranhamento, tudo isso que era próprio dessa época dos cinemas novos, né, ao redor do mundo e que impulsionam a crítica pós-moderna ao projeto antropológico, que era um projeto muito baseado, né, num discurso masculino, ocidental, colonialista, imperialista. Tudo isso a Trin vai colocar em xeque e realmente questionar esse projeto pós-colonial da antropologia, propondo uma passagem de método, traduzida nessa fórmula, falar sobre versus falar de perto. Para Trin, o falar sobre denota uma prática que era carregada de pressupostos, implicações, jogos, demonstrações de poder, um falar, né, um sujeito e um objeto distantes e, claro, né, muito colocado num mapa, né, um norte e um sul, né, um que está em cima, o que está embaixo, eu e ele, nós e eles, essa oposição binária que era o cerne desse pensamento da etnologia, da antropologia e do cinema etnográfico, que assegurava, então, uma posição de poder, de dominação, para aquele que falava. Já o falar de perto busca essa aproximação entre quem fala e sobre quem se fala, entre o eu e o outro, e busca até mesmo uma nova maneira de se fazer, de se pensar a etnologia, não a partir dessa distância, mas sim quebrando essa distância, rompendo essa barreira e conversando e falando junto do outro. Esse método da Trin, que é tão original, de certo modo eu tenho uma certa dificuldade em aproximar do cinema do Jia Zhangke, que é um cineasta chinês e que é um cineasta que fala de dentro da China para a China, né? Muito a partir da própria experiência do ponto de vista interno sobre, na maioria das vezes, questões que são muito caras, muito próximas à experiência dele. Então, o cinema dele, você mesmo apontou, né, Luiz, é muito diferente do cinema da Trin, porque ele não é um cinema etnográfico, ele não é um cinema que tenha qualquer relação, seja com uma certa tradição, ou mesmo com o romper desta tradição, porque, na verdade, ele fala a partir do ponto de vista interno, na maioria das vezes, né? O Jia Zhangke, até mesmo quando ele fala sobre, por exemplo, operários de fábrica. Ele não foi ele exatamente um operário de fábrica, mas a família dele, os amigos dele, ele teve uma experiência muito próxima essas figuras
que ele retrata no seu cinema. Mas eu vejo uma aproximação, sim, entre esses dois cinemas, apesar, né, de serem muito diferentes, mas eu acho que ambos estão engajados nesse projeto que é muito híbrido, né, e que busca romper barreiras não apenas entre o sujeito e o objeto, mas romper barreiras também de gêneros, de convenções dentro do cinema, dentro da história do cinema e digamos, de uma certa tradição dentro dos estudos de cinema, que nós temos muito de classificar, de separar coisas que, na verdade, não são tão distintas. Então, a ficção e documentário, por exemplo, convivem imiscuem de uma maneira muito peculiar e muito criativa nesses dois cinemas, tanto da atriz quanto do Jia Jiankhan, que faz um cinema que é de ficção, mas que tem um caráter documental muito forte, e quando faz documentário, tem um caráter ficcional. Especificamente, filmes como o filme de 1989, da Trin, o Surname Viet, Given Name Nam, e um filme do Jia Jiankhan, que é o 24th City, e também o Eduardo Coutinho, aqui a gente podia citar com o Jogo de Cena, são filmes que, de modo muito aberto, muito direto, questionam o estatuto da entrevista no documentário como, digamos, um instrumento de verdade ou de revelação da realidade por si. Desse modo, também questionam essa própria, seja no cinema documental, seja no cinema etnográfico, o poder da entrevista de revelar a realidade. E eles o fazem introduzindo elementos ficcionais, mas abertamente ficcionais, ou seja, reencenação, a presença de atrizes profissionais falando textos que vêm né, de outras pessoas, que são pessoas reais, mas que são reencenados para o cinema. Então, acho que nesse ponto, o projeto é muito similar, apesar de os resultados serem também diferentes, mas o uso da reencenação, a intermedialidade, as várias referências, o dialogismo, tudo isso que é muito próprio desse cinema que questiona classificações, que questiona categorias, eu acho que há uma relação muito forte aqui. A Estela Bolina, que está aqui, foi minha aluna de iniciação científica na USP e fez um projeto muito bonito sobre esses três filmes, o 24th City, o Jogo de Cena e o Surname Viet, Given Name Nam, a partir do pensamento da Hannah Arendt. Depois, talvez a Estela até possa fazer uma pergunta e falar um pouquinho dessa pesquisa, justamente pensando nessa liberdade do pensamento filosófico da Hannah Arendt como uma força libertadora para o cinema e para essas categorias com as quais tendemos a utilizar como uma espécie de muleta, né, para você poder falar de filmes tão complexos, mas que na verdade reduzem muito mais do que abrem, né? E diretores como o Jia Jiankhan e a Trin são muito empenhados nessa abertura, nesse questionamento de categorias pré-estabelecidas. E, desse modo, exploram o que há de real na ficção. A ficção não é oposta ao documentário, a ficção não é oposta ao real, nem à história, né? Então, a história e a experiência, ela é feita de fato e imaginação. Essas duas coisas convivem, elas participam da criação de sentidos na nossa experiência humana. Então, era um pouco isso que eu tinha, né, para falar, aproximando essas duas figuras tão importantes do cinema contemporâneo. Maravilhoso, gostei muito, Cecília. Antes da gente explorar um pouco mais isso, né? Agora, inclusive, aqui a gente sabendo que conta com a presença da Estela aqui, que por coincidência faz exatamente um trabalho relacionando, né, essas obras aparentemente, né, tão díspares e tal. Eu quero fazer a pergunta para o Gustavo, que está aqui com a gente, que fez também uma parte do livro, a quarta capa, e que tem uma obra e uma pesquisa sobre a Trin. Queria ouvir o pesquisador Gustavo, né, o porquê dessa aproximação com a obra da Trin, mas queria muito saber mais um pouco do curador e do realizador Gustavo, porque o Gustavo, além de pesquisador e de ter escrito um ensaio magnífico sobre a obra da Trin, está profundamente envolvido com diversos projetos, né, de mostras e de realização de documentários, pensando essa questão etnográfica voltado para a Amazônia, para o Brasil, enfim. Então, Gustavo, queria um pouco saber de você sobre esse processo. Ah, tá ótimo.
Obrigado, Luísa. Primeiro, eu também quero agradecer o convite que você me fez junto às colegas, a Cecília, a Marina. Agradecer também a Marina, né, pelo convite. Parabenizar também pela editora, né? Eu queria aproveitar também esse tempo para destacar esse aspecto, né? Uma editora dedicada a cinema, especificamente um catálogo de cinema aqui no Brasil. Acho que é um motivo também para a gente celebrar. Acho que então, para entrar na questão que você me faz, vou falar como eu cheguei até os filmes da Trinh Binh Ha, né? Exemplo do que a Marina expôs um pouco, assim, né? Bom, eu vivi por mais de 20 anos em Manaus, né? Recentemente me mudei, estou aqui na Unesp, em Bauru agora. Quando estava recentemente chegado em Manaus, eu comecei a me envolver com antropologia, né? E estava no processo do mestrado, estudando antropologia visual, e, enfim, a relação do cinema com a antropologia, isso no começo dos anos 2000, mais ou menos. Então, eu vindo do campo do cinema, do campo das imagens técnicas, né, e fazendo uma certa aproximação com uma teoria de um outro campo, né, fazendo esse esforço, esse deslocamento, num momento em que a gente começava a ter traduções para português de uma certa literatura de teoria do documentário, digamos assim, né, e mesmo no momento que isso ainda estava se consolidando, né? Mas, enfim, aí conheci, então, o primeiro filme, o Reassemblage, da Trinh Minh Ha, que é um filme que, né, acredito que quem está aqui acompanhando essa conversa já deve conhecer, deve ter visto, um filme, assim, impressionante, né? Um filme muito importante. A gente está falando dele até hoje, 40 anos depois, né? Um filme que ano passado completou 40 anos. Muitas vezes eu me pego assim, eu vejo discussões sobre o filme e as pessoas muitas vezes não têm essa noção de que é um filme de 40 anos, né? É o primeiro filme da Trinh Minh Ha, um filme que é muito realmente impactante. E tendo visto o Reassemblage, então me saltou aos olhos e esse interesse de tentar ver, porque vindo de uma aproximação com um cinema etnográfico, digamos assim, um cinema muito formal, né, cheio de dogmas, com essa coisa acomodada dentro do domínio da antropologia, digamos, sendo conduzido de maneiras muito cheias de regras e normas, assim, para ficar acomodado dentro desse campo, né, da antropologia. E aí vinha o filme da Trinh Minh Ha e chacoalhava tudo, né, toda a maneira de fazer um cinema sobre um outro, de colocar questões que a própria teoria da antropologia estava se colocando, né? Então eu comecei a querer conhecer melhor os outros filmes, fui atrás dos filmes, acabei tendo acesso aos filmes e fui conhecendo os textos também. E o que me chamou muita atenção, e aí já dali em diante, em outros, além de conhecer a obra dela, fui fazer o doutorado anos depois, é como que, enfim, a Trinh Minh Ha é uma grande artista, né? Antes de tudo, é uma cineasta, uma artista notável. E como que o trabalho dela, tanto intelectual quanto artístico, ele é contemporâneo de várias questões que estavam sendo colocadas em campos de saber diferentes, assim, questões epistemológicas mesmo, né? Isso me interessa muito no trabalho dela, assim. Por exemplo, então ela faz o Reassemblage em 82, e quando fui me interessar em estudar o trabalho, então fazer a tese de doutorado, usei muito um momento da antropologia, que é aquele momento da chamada antropologia pós-moderna, norte-americana, né? E o seminário do Writing Culture, que é de 86, no Novo México, onde esses antropólogos, o James Clifford, o George Marcus, estavam questionando justamente os dogmas mais centrais assim da experiência etnográfica, né, do fazer etnográfico. Então eu vejo que a Trinh Minh Ha fazia isso já no seu cinema, antes mesmo do seminário acontecer. Então digamos, contemporânea daquela discussão que estava em curso no campo, sendo ela uma artista e uma intelectual que está fora desse campo, né? E também me chamava muita atenção isso, assim, um certo desconhecimento da obra dela e da figura dela, né? Então ela era referida como antropóloga. O filme da antropóloga Trinh Minh Ha, o filme circulava aqui e ali e as pessoas não tinham muito uma noção de quem era, do que era, né? E eu então fui me interessando em trazer e fazer essas aproximações. Fazendo isso, eu vi como ela é pioneira em vários sentidos, né? Além de ser uma figura extraordinária, tanto no campo artístico quanto intelectual, ela é pioneira em várias dessas questões e aproximações e provocações. Essa, por exemplo, fazendo no cinema, ou seja, no campo da expressão artística, digamos assim,
É uma série de reflexões que a própria teoria da antropologia, um campo epistemológico, estava fazendo logo ali em frente, né? Ou logo naquele mesmo momento. Então, várias questões que o seminário aponta, por exemplo, para problematizar a prática etnográfica, ela já fez nesse filme, no Reassemblagem, né? Já estavam todas dadas ali. A ideia da distância, por exemplo, né? De falar ao lado, falar perto, as questões do ponto de vista, né? Se está dentro ou está fora, todas essas questões que, digamos, a teoria antropológica pós-moderna vai problematizar, vai deslocar vários dos dogmas da disciplina, para dizer, digamos, de modo geral, que a cultura não é um objeto exclusivo da antropologia, né, mas é um objeto compartilhado com outras áreas do conhecimento, digamos assim. Então, o James Clifford, eu lembro, tem uma frase, uma nota de rodapé no livro, que foi resultado do seminário, que ele fala que esse trabalho da crítica aos dogmas da etnografia, ele deveria ser melhorado ou ele seria aprimorado conforme a própria disciplina conseguisse incorporar contribuições de outras áreas. Aí ele vai dizer do novo jornalismo e do documentário, por exemplo. E ele vai dizer em busca de um sentido rigoroso de parcialidade. Então, em oposição a essa ideia de objetivar tudo e de ter a ideia da imparcialidade, né, como uma possibilidade de descrever uma alteridade, ele vai dizer, não, a gente precisa buscar um sentido rigoroso de parcialidade, que é uma coisa que eu vejo no trabalho da Trinh Minh Ha, né? Quando ela justamente, digamos, se recusa a estar colocada num campo específico, em polos específicos, e aí ela vai elaborar suas próprias categorias. E acho isso é muito rico, né, no trabalho dela, tanto artístico quanto intelectual, né? Então, não é somente se opor a algo, mas é uma outra coisa, que é o intervalo, né? Como ela elabora essa categoria. Então, você não está em um polo nem no outro. Estando no intervalo, você provoca a ideia de lugar, porque eu não estou nem no lugar que seria um polo, nem no outro. Não é atravessar os lugares, nem é se opor aos lugares, é estar num outro lugar, né? E aí, não é somente na escrita ou na teoria que ela vai elaborar isso, mas é também no filme, né? Então, a gente vê nos vários filmes como, por exemplo, ela vai provocar justamente a prática do documentário, né? E, por exemplo, vai usar o domínio sonoro dos filmes, esse outro lugar da estética cinematográfica, que não é aquele, digamos, o mais privilegiado, não é a imagem, e vai no campo sonoro desestruturar toda uma lógica que estava se consolidando como, digamos, uma teoria do documentário, que questionava, digamos, reflexividade nas dimensões da montagem, da dimensão da filmagem. E os trabalhos dela são, sobretudo, no campo sonoro. Então, a explorar a locução, as variações sutis de tonalidade, de voz, são coisas muito sutis, muito delicadas, né? Assim como ela própria é uma personagem assim, né? A Marina já destacou que você vai acompanhar uma fala da Trinh Minh Ha, parece como uma performance. Ela vai expondo o seu argumento de forma crescente, lentamente, e vai entrando no tema, no tópico, nada é direto. Eu uso um pouco isso também na minha tese, essa ideia das abordagens indiretas, que ela não aborda nada diretamente, mas vai fazendo uma série de caminhos indiretos, em algum momento aquilo vai ficar tão evidente, né, e tão colocado, mas você precisa estar nesse percurso, acompanhar esse percurso inteiro, justamente para extrair o que aquilo tem na sua plenitude, né? Eu vejo que ela é pioneira e contemporânea de várias questões que são importantes para vários campos do saber, né? Falei da antropologia, mas se a gente for para o campo da teoria do cinema, eu diria que é a mesma coisa, que chama a atenção para um ponto interessante, né? Quando está se consolidando essa ideia de uma teoria do documentário na academia anglo-saxônica, digamos assim, né? Com o trabalho do Bill Nichols, o trabalho do Michael Reynolds, a gente está falando mais ou menos dos anos 90, né? Então, eu até anotei aqui para não errar algumas datas. Se a gente for pegar a produção do Bill Nichols, ele publica o Ideology in the Image em 1981. Ela faz o Reassemblagem em 82, né? Essa contemporaneidade de ela estar produzindo algo muito significativo, muito potente, no exato momento em que esses intelectuais estão dedicados e debruçados sobre o documentário, definindo um campo, definindo um corpus teórico, né? E eles vão, inclusive, recorrer aos filmes dela. Então, o Bill Nichols vai refinar a sua argumentação sobre a teoria do documentário, vai publicar, por exemplo, na sequência, logo depois, ele publica o Representing Reality em 91. Então, ele já tem a chance de ter os filmes da Trinh Minh Ha. Então, o Reassemblagem 82 e o Naked Spaces logo na sequência, 85, se eu não me engano, né? Aí ele cita o Reassemblagem e o Naked Spaces, justamente para construir a argumentação das mais relevantes que ele traz nesse momento, que é a ideia da reflexividade no documentário, né? A principal argumentação do Bill Nichols é sustentada nas obras da Trinh Minh Ha. Acho isso muito interessante.
Logo na sequência, a gente vai ter a publicação do Theorizing Documentary, que é o livro do Michael Renov, a coletânea, né, de textos, que é um marco importante para essa ideia de uma teoria do documentário. E, enfim, toda essa constelação de autores assim do campo anglo-saxônico está lá reunida, né? O Bill Nichols, Michael Renov, Paul Arthur, outros nomes, e a própria Trinh Minh Ha, né? Tem um texto da Trinh Minh Ha no livro, que é o The Totalizing Quest of Meaning, que é o texto mais conhecido dela, talvez, quando se refere a cinema, que ela tem publicações para muito além, né, do cinema, uma teórica importante no campo dos estudos feministas, infelizmente ainda pouco conhecida nesses domínios aqui no Brasil. Mas, enfim, então um livro que é um marco importante e que traz esses autores que estavam construindo e consolidando esse campo, e ela está ali também como uma autora para um texto importante que coloca, eu diria, em termos assim escritos e de uma produção acadêmica, questões muito semelhantes ao que ela tinha colocado no filme, no Reassemblagem. Discutia a ideia de poder narrar a alteridade, né, as distâncias, a maneira de recortar, filmar a realidade, enfim. E o mais interessante, mais do que isso, é que ela é não apenas uma das autoras, mas ela é citada em vários textos do livro, né? De novo, pelo Bill Nichols, pelo Michael Renov, e tem um texto em particular, que é o do Paul Arthur, que é Jargons of Authenticity, Three American Moments, e ele cita a Trinh Minh Ha como cineasta teórica. Eu acho isso interessante porque essa posição que eu vejo também, né, que eu acho que é uma posição que eu chamei de peculiar, assim, quando fui escrever sobre ela. Ela é, ao mesmo tempo, uma artista, uma cineasta e é uma teórica, uma intelectual, né? Isso não está separado, não está em posições diferentes, nem em momentos diferentes. É tudo junto, né? A mesma pessoa. E produzindo isso sem ser algo que uma coisa vem antes, outra vem depois. Isso me interessa muito nela, em particular, é o fato dela ser uma intelectual, uma acadêmica, né? Uma pessoa ligada à universidade, né? Uma pessoa que tem um trabalho muito importante nesse domínio e, ao mesmo tempo, é uma cineasta ainda nativa, produzindo, né, lançou um filme no final do ano passado, no começo desse ano, What About China? Quer dizer, alguém que está transitando nesses dois campos, nesses dois domínios, com contribuições muito relevantes para todos esses lugares, seja ali na reflexão intelectual, seja ali na produção artística. São raros os casos que a gente pode destacar que tem mais ou menos esse mesmo papel, né, digamos assim. Um deles certamente é o Jean Rouch, né, que a própria Trinh Minh Ha faz referência, e a gente já falou dele aqui, já foi lembrado, mas em outras chaves, né, em outro lugar e tal, porque diferente do Jean Rouch, né, que tem essa relação, claro, muito profícua, muito produtiva, muito inovadora com seus colaboradores africanos, é um francês que vai para a África, nas ex-colônias francesas, né, e vai produzir ali, sobretudo nas ex-colônias francesas. Mas a Trinh Minh Ha, mais um ponto, talvez, só para a gente encaminhar depois a conversa aqui, ela concentra nessa figura dela uma espécie de alteridade radical, né? Porque ela é uma mulher produzindo num campo majoritariamente masculino, ela é uma mulher asiática produzindo nos Estados Unidos, ela vem do campo da música, produz no campo do cinema, ela filma a África, enfim, nada do que ela entrega é, digamos assim, convencional, né? E, ao mesmo tempo, ele é super provocador de todas as convenções que a gente pode listar para pensar esses vários campos. Eu acho isso muito interessante no trabalho dela. Espero que a gente tenha a chance de conhecer mais do que os filmes, né? Os trabalhos escritos, ainda tem pouca coisa publicada, nenhum livro único dela publicado, né? Então vamos ver se a gente consegue, de repente, caminhar por aí também. Mas é isso, obrigado. Obrigada, Gustavo. Com certeza, acho que seria uma contribuição importante. A gente não tem, na verdade, tantos livros assim traduzidos e até há aqueles que não veem muita importância nisso, mas isso é uma outra questão. Bom, eu só fiquei sentindo falta um pouquinho, mas acho que foi uma opção sua do como é que você vê isso dentro do teu trabalho como realizador. Mas podemos deixar isso para um momento, ver se as pessoas que estão aqui querem fazer alguma pergunta para vocês, para a Marina. Eu queria pedir, se enquanto vocês vão formulando a pergunta, se não tiver já perguntas aí, eu queria falar um pouquinho com meus colegas, né? Bom, a primeira coisa é que você fala sobre a questão do afeto. Gustavo, o que pegou no cinema da Trin, que me instigou, foi afetivo. E depois foi político. E esse processo de pegar pelo afetivo, porque ela começa, todos os textos, todas as falas dela, todos os filmes dela, começam com a poesia.
ela usa uma poesia das imagens maravilhosa. E aquela coisa de você entrar no Reassembled, você entra no Reassembled olhando para uma tela preta. Você só ouve o som. E depois de, assim, 1 minuto, 2 minutos, você aparece a imagem. Você fica perdido no escuro. A partir daí, eu queria falar para a Cecília e para o Gustavo sobre a questão da etnografia, porque vocês dois pegaram alguns pontos que eu não fui lembrando assim de coisas que eu não falei, né? Tem uma pergunta que ela faz, e se só para dar um exemplo para quem não conhece o cinema dela, como as táticas experimentais que ela usa, tem uma cena que ela fala assim: What has ethnology done for us? O que a etnologia fez para a gente? Ela mostra uma pessoa falando em Serer, né? Um idioma ali, é um filme. O Reassembled se passa na área rural de Senegal. E aí ela fala isso. O que a etnologia fez para a gente? E aparece essa pessoa falando um tempão. Enquanto ela vai mostrando imagens de árvores, ela bota a gente para ouvir a voz desse cara, como, enfim, depois aparece uma outra segunda pessoa, mas como se fosse música, porque a gente não, né, ela não traduz, ela não dá uma legenda. A ideia é justamente você tá ouvindo coisas que você não consegue discernir. E essa é a ideia, né? Depois ela vai mostrar logo em seguida o fogo, imagem de fogo. Ela tá mostrando um monte de árvore e de repente aquelas imagens aparecem um fogo. E isso é uma resposta para o que a etnologia fez para a gente. Foi logo depois, né? Vem o fogo. Quando acaba o fogo, a próxima cena é uma tela preta. E você vê que a tela preta, para a Trinh Minh Ha, é uma linguagem. Ela às vezes abandona a gente sem ouvir nada, né? Tem momentos que ela deixa assim, não deixa nenhum ruído, né? Porque no cinema o silêncio não é exatamente silêncio, né? Sempre tem um ruído e tal. Não tinha ruído. Você fica, o que está acontecendo? O cachorro que aparece numa cena, assim, ela faz um corte, de repente ele desaparece, que nem um fantasma. E a ideia da metalinguagem que a Cecília falou é muito interessante, como ela gosta de provocar. Claro, o mais radical desses filmes, que não é um filme que eu trato, né? Que é o Surname Viet, ela faz toda uma mulheres refugiadas que vão interpretar, vietnamitas, que vão interpretar histórias de mulheres refugiadas vietnamitas. Elas começam falando sobre a história que estava num livro, de personagens de um livro. E aí depois ela vai... Em certo momento, você começa a achar estranha a fala delas, porque ela está falando, eu estou num filme, a minha família me viu num filme, estrela de cinema, eu vou estar no cinema. Ela estava falando da vida dela. A ideia é justamente brincar com o que é documentário e o que é ficção. E como, para ela, toda a realidade, enfim, todo documentário, ele é ficcional, ele é parcial, inclusive... É um texto que eu trabalho, quem me ajudou, de certa forma, a interpretar o cinema da Trinh Minh Ha a partir da parcialidade foi o Gustavo Soras, que ainda não tinha publicado o livro, mas ele já tinha uma tese, né? Enfim, a gente vai pensando esse ângulo parcial. Tem horas que aparece no cinema dela a câmera, vários processos cinematográficos que, se ela não mostra diretamente, na iPassage ela mostra os operadores, todo mundo, assim, é muito engraçado, porque eles estão vestidos com fantasia, como se fossem personagens de um filme. Essa paródia que ela faz, ela quer que você entenda que você está assistindo um filme. No texto Music is the Opium of Cinema, no Música é o Ópio do Cinema, ela trabalha isso, falando sobre como que tem que ter no cinema alguma reflexividade. Se a gente cobre tudo, né, todas as cenas, a gente brinca com os clichês que vão a resposta afetiva dos clichês dos lugares comuns do cinema, ela acaba empobrecendo, porque ninguém para pensar, e eu nesse filme, o que tem a ver comigo? Esses silêncios, eles pelo menos fazem você questionar. Por que ela está mostrando isso? Será que isso é verdade? Será que isso é um documentário mesmo? Esse tipo de coisa. E nos filmes ficcionais ela joga, ela brinca com isso, né? Mais pela metalinguagem. Bom, a reflexividade, essa ideia de intervalo que gera reflexividade, ele está no Walter Benjamin, que também é citado por ela, e o Walter Benjamin vai pegar essa ideia do Brecht, né, do teatro brechtiano, em que você tem uma cena acontecendo, de repente, sei lá, tem uma cena de amor, e de repente passa um cara com um cara pelado, só com uma jaqueta amarela,
E depois eles retomam a cena. Aí você fala, o que foi aquilo, né? E esse que foi aquilo, esse momento, essa pausa, esse intervalo, ele faz você repensar, você já deslocou tudo, você já não está mais concentrada naquela cena. E esse processo que ela faz do intervalo, foi aí que eu cheguei no Deleuze no Guattari, porque a ideia do intermezzo, que é o espaço da fluidez, é o espaço da negociação de sentidos e afetos. E quando a gente está falando sobre filmes que falam de refugiados, falam de alteridade, sempre a questão da alteridade, né? Sempre o outro. É muito importante você pensar esse outro criticamente através desses intervalos, se aproximar do outro. Como que você se aproxima do outro? Além do intervalo, você tem a estética política de se falar de perto. Ela introduz isso no filme, no Reassembled, né? Foi muito bonito porque naquele período, assim como o Gustavo começou a falar, assim, né, a antropologia, a etnografia estava em crise. Tinha uma crise por uma geração de antropólogos, etnólogos que não sabiam mais como que a gente vai falar do outro. O que me autoriza a falar desse outro? E essa crise é uma crise que nunca vai ter uma resposta única para ela. Acho que o mais radical desses projetos, né, de que falar do outro, será que eu posso falar do outro? Por exemplo, projetos como o Cinema nas Aldeias, né, que vai para as aldeias filmar, e aí, só que aí os instrumentos e quem ensina, a instrução ainda vem de uma referência ocidental, então, assim, tudo tem um limite, e não quer dizer que tem um limite que não seja bom. E ela brinca, esse experimentalismo dentro da etnografia nela, ele traz esse olhar de perto. Ela diz, eu não sou autorizada a falar sobre, eu falo de perto, o speak nearby. É muito bonito. Eu acho muito bonito como ela vai do documentário, ela passa a produzir ficção. E o Tale of Love foi meu filme preferido dela, não foi Reassembled, embora a política dela esteja, né, a proposta mais radical esteja em Reassembled. O Tale of Love, ela vai falar de uma menina refugiada, que acho que é o mais autobiográfico possível. Embora a história, enfim, a história é ficcional, mas é uma história que não é bem exatamente de amor, né? Ela problematiza o amor e a personagem coadjuvante chama Juliet, né? Julieta. Pensando no Romeu e Julieta, nas histórias, né, a construção desse amor romântico, ela questiona muitas coisas assim, de um modo bastante feminista. Esse lugar da mulher, como que ela representa a mulher. Ela escreveu um livro chamado Mulher Nativa Outra. Esse é o primeiro livro dela. E nesse livro ela já começa a tratar dessas questões de gênero, como as mulheres são representadas e a questão desse hibridismo, né? Eu não sou nem vietnamita, porque eu saí do Vietnã muito cedo, mas eu também não deixo de ser. Eu sempre vou ser vista como uma vietnamita, inclusive. Eu tenho um sotaque, eu não tenho que ter vergonha do meu sotaque. Então, todos esses processos que a gente vê dentro dos filmes da Mirra e depois na teoria, nos livros, é incrível. É incrível, assim, é apaixonante. Foi um processo. Sim, é claro que chega no momento da tese, né, que você não aguenta mais, não, agora eu quero ver. Eu terminei a tese e eu comecei a assistir só filme comercial, assim, do Netflix, sabe? Coisa assim. Mas depois eu volto, porque eu acho que é isso. A gente faz esses intervalos na vida, mas a gente sempre volta para as nossas paixões, para aquilo que me faz pulsar. Desculpa usar esse tempo. Imagina, Marina, acho incrível. Estela, eu queria falar, alguém mais quer falar alguma coisa, aproveitando a gente junta os assuntos? Tem? Oi, gente. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo livro, inclusive. Eu estava até vendo aqui as minhas referências e encontrei sua tese. Enfim, não tive a oportunidade ainda de olhar o livro, mas quero também, enfim, poder apreciar. E acho que eu tenho uma pergunta que é um pouco a pergunta que eu tenho para mim também, porque eu acho que no meu processo de alfabetização audiovisual, que eu acho que é um processo que é muito ainda centrado em teóricos e em uma visão da linguagem audiovisual muito colonizada ainda, eu acho que a Trinh Minh Ha foi o primeiro texto, assim, e talvez a primeira experiência que eu tive de compreensão do que é o cinema, justamente
a partir dessas categorias, né, que são colocadas assim. O texto mais marcante para mim foi o Documentary Is Not a Name, que é justamente o texto onde ela vai revisitar a história do cinema e vai colocar justamente como que essas diferenciações entre documental e ficção, elas são criadas a partir de relações de poder de quem tem a palavra para, né, determinar o que é verdade, o que é documental, enfim, o que é uma construção imaginária. E acho que foi justamente quando eu encontrei esse texto que eu acabei ficando muito encantada e fiz esse malabarismo de colocar a Trim numa pesquisa que era sobre Hannah Arendt e Eduardo Coutinho inicialmente, e eu usei a ideia de constelação da Mariana Souto, né, para fazer esse salto teórico e epistemológico aí que une a Hannah Arendt, que é uma figura um tanto polêmica, inclusive, né, quando você vai debater colonialidade, quando você vai ler as coisas que ela escrevia, enfim, uma mulher também do seu tempo, mas o que junta muito as duas é justamente essa vulga categorização, a ideia de um pensamento, de uma conceitualização a partir da própria elaboração, enfim. Acho que é esse movimento mesmo, assim, de não buscar algo fixo, mas vinculando o seu pensamento e a sua teoria a essa coisa meio em fluxo, assim. Quando eu olho pra Trinh Minh hoje em dia e vejo os filmes dela e sinto uma dificuldade vendo os filmes dela mesmo, assim, mesmo tendo estudado cinema, mesmo tendo tido acesso a vários outros tipos de filme, e é um tipo de filme que eu nunca consegui mostrar pra ninguém da minha família, assim, pra assistir. Justamente sinto que é um dos cinemas que mais me fez pensar cinema e pensar linguagem audiovisual e compreender isso com esse olhar crítico ao cinema e à colonização dos discursos que estão presentes ali, né? Tipo, acho que a gente ainda tá numa indústria audiovisual extremamente dominada pelos Estados Unidos e pelo imperialismo cultural bizarro, assim. Então, quando eu olho para Trim e olho para o que ela trouxe para minha vida, assim, em termos de compreensão, eu fico pensando em como que a gente consegue pensar a Trim num termo contemporâneo e num sentido, assim, mais acessível. E acho que essa é a minha principal questão, assim, sabe? Eu fico pensando como que eu posso contar sobre ela e sobre as coisas que eu li e pesquiso, assim, e fazer com que as pessoas se identifiquem, assim, porque eu sinto que é uma coisa muito hermética, em vários sentidos, assim, né? Então, acho que essa é a minha pergunta para todo mundo aqui, na verdade. É tipo, como que vocês conseguem trazer e falar sobre essa cineasta aí no âmbito teórico, mas também no âmbito prático, na própria prática de vocês e no ensino sobre a linguagem, quando vocês vão discutir linguagem audiovisual, alfabetização audiovisual, que eu acho que é uma questão super urgente, que eu acho que a Trim dá ferramentas incríveis para a gente pensar a alfabetização audiovisual, que são super atuais. Enfim, é isso, só que é uma coisa que está muito distante do nosso cotidiano e das nossas discussões atuais aqui do cinema no Brasil também, inclusive, né? Muito pouco conhecido, enfim. Eu fui ler esse texto porque eu fui atrás, assim, não foi uma coisa que estava na minha ementa, não sei se está atualmente, né? Se você pode dizer melhor, mas não foi uma coisa que estava, assim, sendo muito dita, propagada. Bom, se eu puder começar, porque eu acho que eu posso deixar uma deixa para a Cecília, que acho que vou entrar no domínio, vou passar por um bastão para um campo que acho que ela pode desenvolver melhor, que é essa ideia, eu diria, da cultura oriental, assim, que está presente no pensamento da Trim Minh, evidentemente na obra artística dela, mas aí também, aproveitando a sua questão, Estela, aí um pouco do que a Luísa apontou, que eu deixei de falar, talvez, mas aproveitando, enfim, um pouco de tudo, né? Acho que é legal que a Trim Minh ela tem uns aforismos super interessantes, né? Você lembrou desse texto, Documentary Is Not a Name, que é o texto que está na origem do Totalizing Quest of Meaning, né? Totalizing Quest of Meaning é uma extensão desse texto inicial aí. Por exemplo, um aforismo é There is no such thing as documentary, né? Que ela fala, inclusive, no Reassemblage, né? Mais ou menos a mesma coisa. Um pouco inspirado no que eu disse antes. Não quer dizer que uma coisa vem antes da outra, né? Uma coisa não está em reação à outra. Não vai primeiro na escrita, depois no filme. As coisas são todas, tem esses fluxos, esses atravessamentos e tal. E isso tá nela e na produção dela, seja artística ou intelectual, né? Tem um texto, infelizmente eu não lembrei o nome aqui, eu fiquei tentando lembrar nesse momento em que a gente estava aqui acompanhando outras falas, mas tem um texto, vocês vão achar se procurarem os textos dela, eu acho que está no When the Moon Waxes Red, que é também uma coletânea de textos dela, né? Onde ela fala do ato de empacotar presentes na cultura japonesa. Não lembro, se a Marina lembrar o nome do texto, de repente pode falar para a gente aí. Quer dizer, aí ela fala durante boa parte do texto do cuidado, do especialista em empacotar um presente. Tudo para dizer que tão ou mais importante que o presente é a forma de entregar o presente. Aí eu acho que isso fala muito do cinema dela, no sentido de que como se mostra algo é tão ou mais importante do que aquilo que se mostra. E é esse o desafio do cinema dela colocado, né, digamos assim, quase sempre, né, quando vai questionar
o lugar de onde se fala, sobre o que se fala, a que distância se fala, de onde se fala. Então, não importa se está no Senegal, ou se está na China, se está no Japão, mas são essas questões das distâncias, dos lugares. Então, essas questões é como embrulhar o presente, né? Não importa o conteúdo do presente, mas importa a maneira como a gente vai fazer essa entrega, ou essa apresentação, né? Quer dizer, isso é tão mais importante quanto o conteúdo, digamos. Talvez o que a Cecília, como eu achando que acho que entra um pouco no campo que a Cecília está mais habilitada a falar, que é essa coisa do confucionismo, por exemplo, no pensamento da Trinh Ha, né? Ela fala sobre o Confúcio em vários textos e toda essa dimensão da cultura oriental. Talvez para a gente aqui no Brasil, né, nossa cultura ocidental, seja mais difícil de acessar um pouco essas dimensões mais sutis assim do pensamento. São outras matrizes filosóficas assim que para a gente são, digamos, talvez mais distantes, né? Só antes mesmo de deixar, acho que se a Cecília se sentir à vontade para continuar, eu diria assim, essa ideia da autoridade etnográfica, né, que foi mencionada aqui também, né? Que é claro uma das coisas que ela vai questionar, né? Não diretamente, mas tudo que ela faz vai questionar a autoridade etnográfica na prática. E aí talvez para tocar no ponto da Luísa lá, bom, como eu vivi mais de 20 anos em Manaus e passei a produzir cinema lá também, um cinema interessado nesse campo, digamos, da alteridade, né? Fazer filmes, comecei a me envolver e produzir filmes sobre indígenas que estavam na cidade. De algum modo, eu me via também nessa posição, né? Eu não sou antropólogo, não sou indígena, não sou amazonense, mas estou aqui e me envolvi com essas pessoas, me interesso por esses temas, né? Então, de algum modo, me via como alguém deslocado também, né? Não sem querer fazer uma comparação direta, mas acho que tem a ver, né? Alguém que está deslocado no espaço, né? E que está diante dessas questões de uma alteridade, mas que também, de algum modo, está problematizando dimensões de autoridade, né? Você pode falar sobre ou por onde, por que vai falar, o que vai falar. Mas, sobretudo, a obra dela é muito instigante, né? Muito desafiadora, no sentido e estimulante, né? Como é uma obra inventiva, assim, cada filme e porque é bom dizer também para quem não conhece todos os filmes. Claro que há estratégias que voltam, mas elas nunca voltam iguais, né? E os filmes têm camadas e camadas e mais camadas de coisas cada vez mais complexas, digamos assim, né? Enfim, acho que essa coisa da cultura oriental, talvez a Cecília, entre nós aqui, é quem pode ajudar um pouco mais aí. Posso falar um pouco, depois de escutar a Marina? Na verdade, sobre a pergunta da Estela, especificamente, eu não sei muito como responder, porque realmente é um desafio, né? A Estela tem razão, é o cinema em termos de. Ele te põe um problema, né? Mais do que se comunica diretamente. Ele é complexo, é hermético, é um desafio. Eu acho que realmente eu não sei em termos de como fazer com que isso se comunique de uma maneira mais direta, né? Eu acho que sempre, talvez mesmo, não apenas com o cinema dela, mas com todos esses cinemas que se colocam como uma questão, um problema mais complexo, é investir no poder da análise, né? Da leitura, do estudo, da tentativa de desmontar e depois montar de uma maneira mais elevada, né, o seu entendimento daquilo a partir da análise fílmica. Então, não vejo muito, não sei muito como eu poderia responder. Eu acho que é um desafio que está presente nesse cinema e em outros, né? E que realmente não circulam da mesma maneira, mas que estão muito abertos, muito prontos à interpretação, ao estudo, à análise. E ela mesma, a própria Trin, faz isso, né? Muito bem. Ela é muito ciente de tudo que ela está fazendo ali. É uma obra intelectual, né? Um cinema que se pensa o tempo todo. É um cinema que é feito para pensar, como tradução do pensamento, da reflexão. Então, ele tem isso muito forte. Em relação à cultura, digamos, oriental, o confucionismo, na verdade, eu nunca pensei muito no confucionismo, mas eu pensei muito acerca dessa ideia do intervalo, que tem uma relação muito forte com a questão do espaço na cultura tanto chinesa quanto japonesa. Na cultura japonesa, algo que foi mais difundido aqui no Brasil, a partir de um livro da Michiko Okano, que se chama Ma, Espaço Ma, que é uma leitura em japonês de um caractere chinês, né? Man, porta, passagem, e que na verdade tem a ver com essa ideia de intervalo, uma ideia, um conceito que une espaço e tempo, ou intervalo entre ações e eventos, esse entre, né?
que é muito próprio da obra da Trin e que é muito central na cultura oriental, na cultura chinesa, na arte, né? Na estética, na filosofia chinesa japonesa. A distância espacial ou um espaço de tempo, o espaço e o tempo aqui concebidos como intervalos, como passagem, como membrana, talvez, como não tanto um portal que leva de um lugar ao outro, mas algo que deixa passar, que deixa fluir entre dois lugares ou dois tempos. Isso aparece na arquitetura, aparece na literatura, aparece na pintura, aparece na poesia, aparece no cinema e está presente, quer dizer, eu creio, né, no cinema japonês muito fortemente nos mestres do cinema japonês, no Mizoguchi, no Ozu, depois no cinema taiwanês, no Hou Hsiao-hsien, no cinema do Jia Jiankan muito fortemente, isso é algo que eu estudei muito, está escrito lá em muitas das minhas análises dos filmes do Jia Jiankan, essa ideia desse espaço intervalar, espaço-tempo intervalar está contido, e na Trin eu teria até, agora devolvendo uma pergunta, né, para vocês, eu acho que esse intervalo, ou esse espaço-tempo-mar, que diz dessa imaterialidade, de algo que é mais subjetivo do que objetivo, é também algo que vem da música. E eu queria também pensar um pouco o quanto da música está na obra dela, na obra audiovisual da Trin, ela que é formada em música, né? Eu não conheço tanto essa história dela, mas eu sei que a música é muito importante, que ela tem formação em música, né? Daria até para a gente puxar o Vertov aqui também, que é outro, né, teórico do intervalo, da montagem, também, né, estudou música e que faria, né, essa ponte entre a arte audiovisual e a música a partir do intervalo. Então, acho que tem muitas coisas que mostram o quanto que é complexo, né? O cinema da Trin, as referências dela são também muito híbridas, mas sem dúvida nenhuma isso acho que é muito realmente oriental, chinês e vietnamita, consequentemente, e japonês, consequentemente, mas pensando um pouco esse intervalo, esse espaço negativo que é o mar, o quanto que isso traz, né, está nessa porosidade desse cinema que, como a Estela falou, é um cinema de difícil compreensão, a compreensão não é imediata, o prazer não é imediato, né? Talvez ele demanda um a mais, né? O prazer teria que vir desse desafio, né, que esse cinema traz. Não sei que Marina talvez possa falar, né? Bom, eu queria, na verdade, eu poderia ficar te ouvindo, dar uma aula de cinema asiático, tem muita coisa que eu ainda tenho que aprender, e é super interessante, eu gosto muito do cinema do Jia Zhangke. Eu chamo ele de Zhangke, mas é porque eu não sei chinês. Mas, de todo caso, eu pensei em algumas coisas, assim, enquanto vocês foram falando, provocada, né, pela pergunta da Estela, queria muito conhecer seu trabalho também, Estela. Bom, a primeira coisa é a questão da diáspora. A gente pensa, toda a obra dela, todo o cinema dela tem essa dimensão do diaspórico. De certa forma, onde a artista se mostra. Claro, ela também tem filme que ela fala, a gente ouve a voz dela, mas não passa daí. A questão dela se implicar a partir do diaspórico, a partir daquela pessoa que vem de um país de terceiro mundo, nos Estados Unidos, e não se encaixa em nenhum dos mundos, né? Ela fica sempre com... Esse não se encaixar em nenhum dos mundos também faz com que a pessoa tenha um certo nomadismo, no sentido de não criar raízes, né? Ela não sabe para quem que ela vai ser leal. Vamos pensar a partir desse intervalo. O intervalo, ela pega essa ideia, esse conceito, vem direto do Vertov. E o Vertov traz isso para o cinema dele. Um homem, uma câmera. Você já encontra esses intervalos, esses momentos reflexivos, né? De mudanças, no caso dele, que é acelerada a montagem dele, né? De mudar de um assunto para outro, assim, que aparentemente não tem relação. Para ele tem, no cinema tudo tem algum propósito, mas a gente não importa se você entender o propósito dele, a questão é você se entregar para as imagens, deixa que as imagens falem por si mesma. E isso foi o que aconteceu com a minha experiência com a Trin. Eu fui perguntar para ela na primeira entrevista, né? O primeiro encontro que a gente teve, não lembro exatamente o que era, mas o que você queria dizer naquele filme? Porque eu estava com uma pulga atrás da orelha. E ela olhou para mim e falou assim:
O que você achou? Aí eu respondi, enfim, ela disse assim, o meu cinema não é um cinema intelectual, ele aparenta, não estou te negando, Cecília, mas não é intelectual no sentido de, não vem de um conceito prévio, mas de certa forma, ela gosta da ideia de abertura. O intervalo dela tem muito a ver com essa abertura. Os filmes dela não explicam. No Reassembled você não sabe onde você está. Você sabe que você está no Senegal. What of Senegal? Que lugar do Senegal? Onde estamos? Em alguns momentos ela dá umas dicas, umas pistas, né? Muito rápidas, né? Muito passageiras, né? Naquele turbilhão de imagens ela vai transitando entre aldeias, costumes. Demora um tempo para você perceber que não é o mesmo lugar, né? Que ela já deslocou. A ideia de desterritorialização a própria do conceito de nomadismo, né? E ela faz isso tanto na estética dela, porque ela tem essa disjunção entre o que você vê e o que você ouve, né? Isso é uma questão importante para o cinema dela, como esses intervalos que vão deixar você meio assim, como aquela cena que eu descrevi, uma pessoa falando em Siri e você tá lá, o que ele tá falando, né? E a ideia justamente que ela fala, ela questiona, e ela falou isso para mim nessa conversa, que é esse hábito de tentar interpretar todos os signos. O que quis dizer? O que eu quis dizer? Não importa o que eu quis dizer. O meu filme, ele não é feito para intelectuais. Ele é feito para qualquer pessoa. E a pessoa vai sentir ou não vai sentir. Eu achei isso muito interessante porque... E é sentido de formas diferentes. No lançamento do livro em São Luís, teve uma professora de história do movimento negro, enfim, que ela não gostou das provocações que ela faz em relação à mulher, esse olhar sobre a mulher. Ela falou, ela está usando os clichês. Para ela, por mais que ela tenha entendido que era uma estratégia de desterritorialização, para ela não funcionou. E eu falei para ela que tudo bem, né? Não é para todo mundo interpretar a mesma coisa. Justamente o cinema dela não é um cinema para todo mundo, mas ele é para qualquer pessoa. Você não precisa ter lido as referências dela, entendeu? E eu acho isso muito legal. Engraçado que a Cecília fala do Jean, que eu fui conhecer o trabalho dele pelo The World, né? Eu não sei se traduz para português como o mundo, mas... E a ideia do diaspórico estava lá, de uma forma totalmente diferente, né? Mas estava lá. Inclusive com relação aos refugiados, né? Então, ressoa com a história dela, né? Sobre a música, bom, o intervalo, ele vem da música também, além do Vertov. Ela trabalha o intervalo. Quando ela escreve sobre nomadismo, ela já fala a Music Swoon. O livro que o Gustavo Soran está falando é o When the Moon Waxes Red. O texto, eu não sei se foi The Plural Void, Bartes in Asia, ou se foi no The Other... Não, Rose... não pode ter sido em Rose in the Sidewalk, mas, enfim, eu acho que foi ali. Eu pensei também em uma outra metáfora que ela fala, eu juro que eu encerro aí. Ela fala sobre o outro inapropriado, a outra inapropriada seria, né, para a tradução, porque ela está sempre colocando como mulher, principalmente nesse período. Ela faz uma metáfora de uma mesa de jantar e tem aquele convidado do terceiro mundo que a gente quer você aqui na nossa mesa, né? O multiculturalismo nos obriga a querer ser mais plurais, que nem a Globo News está sendo agora. Demorou muito tempo para começar, né? Vamos primeiro digerir o multiculturalismo para depois seguir nas questões mais decoloniais e tal. Mas, de todo modo, esse convidado inapropriado, ou a convidada inapropriada, ela é a refugiada. Ela é essa pessoa que a gente pega bem ter você, mas fica quieto. Come com garfo e faca, bonitinho, do jeito que a gente come. Seja silenciosa, sem cotovelo na mesa, por favor. Quer dizer, eles instituem uma etiqueta de como você deve se comportar para você ser incluído, né? Para você ser convidado para o nosso jantar. É mesmo. É isso, gente. Marina, muito obrigada. Nossa, a conversa está maravilhosa, mas a gente vai ter que caminhar para o final dessa conversa, quem sabe marcar outras aí para frente.
Lembrando a quem chegou um pouco depois, quem está nos vendo agora, essa é uma roda de conversa sobre nomadismos, feminismos e pós-colonialismo no cinema, que teve como ponto de partida o livro Cinema Nômade Feminista, Os Deslocamentos do Olhar Colonial em Trem Minh, da Marina Costinfusa, que está aqui com a gente. Foi lançado pela editora Politeama. Opa, o livro está aí. E nossos convidados, né, que nos ajudaram, que colaboraram, né, na apresentação do livro, vieram aqui trazer seu olhar, né, não só sobre a obra, mas sobre o tema que a Marina aborda, que é complexo. Então, Cecília Mello, obrigada. Gustavo Sorans, obrigada. Muito obrigada, Luísa, Marina, Gustavo. Obrigado, Luísa, Foi um Marina, prazer. Cecília. Foi ótimo. A gente podia ficar Gente, eu quero agradecer muito Eu pela ficaria, eu nem presença de percebi, mas o vocês. tempo foi embora. Foi rápido, né? Quando a gente vê um bom filme, né? A gente nem Parece. deu tempo Pra gente passar. parece. Quero agradecer demais, Luísa, Cecília, Gustavo, vocês foram pessoas importantes na realização desse livro, né? Eu quero agradecer pessoalmente quando der, né? A gente conseguiu, eu e o Gustavo, poder sentar numa mesa lá na Liberdade, né? Com a Trem Minh, enfim, foi uma experiência muito curiosa, né? No meu tempo de doutorado só tinha eu e o Gustavo fazendo tese sobre ela no mundo todo, e os dois brasileiros. Gente, muito obrigada. Quero desejar uma boa noite. Obrigada, Luísa, demais. Muitíssimo obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada pela sua audiência. Se gostou do conteúdo e puder ajudar, se inscreva em nosso canal e compartilhe com amigas e amigos. Em breve teremos novas edições da Seção Politeama e mais vídeos publicados por aqui. Até lá!